Boa noite. Boa noite. Bora começar a aula de hoje, voltando à normalidade. Não tivemos aula sábado, mas vamos ter hoje. E semana passada também foi mais uma revisão e atividade avaliativa. E essa semana voltamos à programação normal. Deixa eu pegar aqui. Essa parte que eu vou falar hoje com vocês, ela tem na apostila de vocês, só que ela é de outra forma. Então, eu estou utilizando uma base de um texto que eu tenho aqui já comigo para dar aula para vocês sobre hoje. Mas essa aula vocês também vão ter no curso, só que um pouco mais para frente. Porque a parte de sinais icônicos e sinais arbitrários tem no sumário da apostila de vocês, mas é bem mais um pouco lá para o final. Eu estou antecipando um pouco essa aula, então a gente vê pelo meu material e depois, quando for na vez de vocês terem essa aula com a apostila de vocês, vocês já vão ter uma noção do que eu vou estar falando, certo? Então, algumas questões que vocês precisam saber da parte teórica, como a gente sempre faz, na parte teórica da terça-feira e a parte prática na quinta. Então, hoje, para a parte mais teórica, que não deixa, nesse momento a gente não tem muita teoria só por teoria. A gente sempre tem um pouco de teoria mesclada com a prática, pois a gente já chegou em um segundo patamar, né? Hoje, a nossa aula já tem mais de 2 meses que a gente está tendo aula de Libras, então com esse período de 2 meses, vocês vocês já têm noção de muitas coisas da parte prática, da sinalização da Libras. Então, a teoria mais é para complementar o conhecimento de vocês em relação a alguns conceitos e alguns usos na Libras. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos sinais icônicos e sinais arbitrários. A gente tem duas diferenças. Os sinais icônicos, eles têm a característica de serem semelhantes à realidade. Enquanto os sinais arbitrários, eles têm as características de serem diferentes ou não semelhantes, não dá para relacionar com a realidade. Então, quando eu falo que a Libras ela tem essas duas características de sinais, eu apresento para vocês um sinal que tem muito a ver com a realidade, ele é chamado de icônico. Já se eu apresento para vocês um sinal que vocês não entenderiam o que é, esse sinal ele pode ser considerado arbitrário. Por exemplo, um sinal que eu até mostrei na aula de sábado quando eu pedi para vocês pesquisarem sobre sinais icônicos e arbitrários, foi o da borboleta. Quando eu faço esse daqui, eu tenho a entender que isso aqui é pelo menos um pássaro, né? Não vou dizer que seria exatamente uma borboleta, mas pelo menos algo que voa, eu tenho a noção de que isso é. Então, essa noção de ser semelhante à realidade já me dá liberdade para dizer que isto é um sinal icônico. Fora outros, a gente viu muitos sinais icônicos. Eu vou dar o exemplo de outro sinal icônico aqui, por exemplo, o sinal de carro, que é o sinal de dirigir. Que eu pego o volante e faço isso daqui, que é exatamente este movimento da realidade. Então, este movimento, este sinal, ele é considerado de sinal icônico, ele é chamado de sinal icônico, pois ele se assemelha à realidade. Já, por exemplo, se eu fizer esse sinal aqui, alguém saberia me dizer o que é? A Helena já sabe o que é esse sinal. Mas vocês entenderiam isso, por exemplo. Esse aqui é o sinal de brincar. Mas não tem nada a ver eu brincar com os dois dedos mindinhos rodando no outro. Então, eu tenho o sinal de Y, né, ou a configuração de mão em Y, só que com as costas da mão para frente, e eu vou rodar os meus dedos mindinhos. Esse aqui é o sinal de brincar. Mas não tem nada a ver o sinal de brincar com a palavra brincar. Então, quando acontece isso, eu estou falando que é um sinal arbitrário, porque não tem relação com o que eu estou fazendo. Outro sinal, por exemplo, que eu posso fazer é esse daqui. Alguém sabe o que é esse sinal?
Ensinar. Quero ensinar. Então, eu fazer isso daqui, eu posso estar dizendo vai embora. Eu posso estar dizendo que tá tirando sujeira da mão. Então, jogando água fora, jogar água fora. Molhar alguém. Mas não tem nada a ver com ensinar. Então, esse sinal que também não tem nada a ver com ensinar é um sinal arbitrário. E existem muitos sinais arbitrários, que são sinais que foram criados para Libras. Não são sinais que não foram criados a partir do objeto existente. Eles foram criados apenas para a língua de sinais. Por isso que a língua de sinais eu repito isso várias vezes para vocês, que ela é uma língua com estrutura própria. O que não era acreditado antigamente. Que acreditava-se que a Libras ela não conseguia transmitir conceitos abstratos, não conseguia transmitir informações completas. Mas ela consegue, pois ela foi criada com sinais específicos para essa língua. Outra parte que eu queria destacar hoje para vocês, além desses sinais, que são sinais que a gente já até viu, mas que não sabia que tinha essa diferença na nomenclatura de ser sinais abstratos, sinais icônicos, tem a questão de verbos, que depois eu vou trazer até pelo pedido de vocês, que o foi a Helena que pediu para trazer muitos verbos, né? Trazer que eu ia até mandar para vocês o vídeo, ainda não mandei, mas eu vou mandar. Que são verbos para vocês aprenderem verbos em Libras. Só que antes de vocês aprenderem verbos, que foi até por isso que eu estou trazendo essa aula de hoje, para vocês terem uma noção de quando forem aprender, que existem diferentes tipos de verbos. A gente tem o verbo direcional, o verbo não direcional e o verbo ancorado. Esses três verbos na Libras, eles têm diferenças. No que? Na sua forma de ser realizado. Por exemplo, um verbo direcional, que é muito importante esse direcional, acho que dos três, é o que vocês mais precisam entender, que é o de direção. Como assim de direção? Por exemplo, eu vou avisar para você. Então, eu faço assim. Boto aqui no meu queixo e faço para frente, né? No caso, para vocês, eu faria assim. Agora, quando eu vou dizer que você me avisou, eu vou ter que virar a minha mão, botar o mindinho direcionado para mim e apontar para mim. Porque esse verbo ele é direcional. O pulso tem que dar ficar meio torto. Mas é porque é um verbo direcional. Se eu vou falar que eu vou avisar, eu já estou dizendo que é você. Eu não preciso fazer isso daqui, apontar. Porque eu já estou direcionando o meu verbo. Eu avisar você. Já estou aqui. Agora, eu peço para me lembrar. Me lembra. Então, você me avisa. Eu viro o sinal com um mindinho para mim. Me avisa. Então, verbos direcionais não só esse. Também, quando for verbos tipo assim, de dar, eu faço assim, dá, ou então para mim, deu. Aí no caso aqui, ó, a mão não vai conseguir virar completamente. A gente não tem essa maleabilidade também no pulso para virar a mão completamente. Mas a direção tem que ser dá e para mim. Eu vou ter que dar para mim. Outro verbo direcional que é muito comum, que a gente utiliza bastante, por exemplo, é o de sinal. Em vez de eu falar meu sinal, eu incorporo, que já entra na segunda, verbos incorporados. Além de ser direcional, são incorporados. Que é o quê? Em vez de eu fazer meu sinal, eu faço e encosto no meu peito. Eu faço a virada e quando tá virando, eu venho para cá. Deixa eu descer mais um pouquinho para vocês verem. Ó, eu tô aqui, ó, e eu faço o sinal é assim, né? O sinal de sinal. Então, se eu vou fazer ele incorporado em mim, eu faço e trago para mim. Meu sinal. Então, este tipo de verbo é o que eu estou tentando trazer para vocês, que o verbo direcional é quando eu direciono a minha informação. Então, você, para mim, né? Então, é um verbo direcional. Já o verbo ancorado é quando eu ancoro ele no meu corpo, quando eu absorvo este sinal para mim, né? Ele vai ter para mim, tipo sinal. Em vez de eu fazer o sinal só assim no vácuo, né, no espaço vazio, e indicar meu sinal, eu faço e trago para mim. Meu sinal, né? Eu trago este sinal para mim, então este verbo acaba se tornando
a sinalização acaba se tornando ancorada. Já eu tenho outros verbos aqui, que são os contrários dos direcionais, que são os verbos não direcionais. Os verbos não direcionais é quando é um verbo que eu não tenho direção, não tenho como mudar. Por exemplo, o verbo falar. Eu estou dizendo que eu estou falando, então faça isso daqui, né? Que vocês já sabem o verbo falar. Faça isso aqui. Quando eu vou dizer que alguém está falando para mim, eu não consigo virar minha mão e dizer que a pessoa está falando para mim, que nem um verbo direcional. Então, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Aí eu aponto. Você falar. Diferente de avisar, e eu viro para dizer que me avisaram. Mas já falar, não tem como eu virar. Então, eu vou ter que indicar quem é que está falando. Ou eu estou falando, ou você está falando. Eu indico. Então, esse é um tipo de verbo não direcional. Outro exemplo de verbo não direcional. Gostar. Eu não tenho como... Aqui eu vou... Gostar é assim, né? Eu faço gostar. Se eu for direcionar esse verbo, como é que eu ia direcionar? Eu ia chegar na pessoa e passar a mão nela? Dizer que é ela que está gostando? Não tem como. Então, eu faço assim em mim, digo você gostar. Ou eu gostar. Então, existem verbos direcionais, que são esses que dá para eu mudar a direção, né? Tipo, avisar, dar para mim, ó, dar para mim. Então, esses verbos são direcionais porque eu não preciso indicar a pessoa que está fazendo. Eu só direciono ele para quem está fazendo. No caso, eu avisar, você avisar. Eu dar, você me dá. Ou então quando ele é ancorado no corpo, que é aqui sinal e eu faço sinal, né? Já trago para mim. E tem os que não são direcionais, que não têm condições de serem direcionais, porque não tem como eu virar a mão ou direcionar esse objeto. Fora os verbos direcionais, os verbos não direcionais e os verbos ancorados ao corpo, que tem um contato com o corpo, eu também tenho os verbos que incorporam o objeto, que eles são muito característicos de serem verbos icônicos. Os verbos que incorporam o objeto, eles são muito icônicos. Como, por exemplo, beber, o verbo beber. Sim. Então, o verbo beber assim, mesmo se eu não soubesse o que isso significa, na realidade eu já iria dizer que é beber. Então, isso já entra no primeiro assunto que eu falei, verbos icônicos e verbos arbitrários. Então, beber é um exemplo de icônico e, ao mesmo tempo, é um exemplo de verbo que incorpora o objeto, que é pegar o copo e beber. Outro exemplo também, cortar, né? Tesoura. Isso aqui é muito icônico, porque eu estou mostrando o formato de uma tesoura e ainda estou fazendo o movimento que eu faço para cortar. Então, esse tipo de movimento, de sinal, além de ser um sinal icônico que retrata a realidade, também é um sinal que incorpora o objeto. Nisso, a gente tem, só recapitulando aqui o que eu falei, porque tiveram algumas pessoas que entraram depois de eu já ter iniciado, que foi o quê? A gente tem alguns tipos de exemplos que eu trouxe para vocês hoje, que é gramaticalmente, na parte gramatical da Libras. Que o que são? Verbos direcionais, verbos não direcionais, verbos ancorados ao corpo e verbos que incorporam um objeto. Fora isso, eu também falei sobre verbos icônicos e verbos arbitrários, ou palavras ou sinais de modo geral, não necessariamente verbos. Por exemplo, sinais icônicos, aqueles que retratam a realidade. Sinais arbitrários, aqueles que não retratam a realidade. Sinais de verbos que são direcionais, aqueles que eu mudo o movimento, eu mudo a direção, não mudo o movimento, eu mudo a direção para não precisar indicar o indivíduo, o sujeito. Então, eu dei o exemplo de avisar, né? Que eu vou para lá ou venho para cá. Eu não preciso identificar que você ou que eu estou avisando. Eu apenas mudo a direção do meu sinal. São verbos direcionais. Já quando eu falo de verbos não direcionais, são aqueles que eu não tenho possibilidade de mudar a direção dele. Porque aí não vai ter condição, tipo, gostar, não tem como eu virar, ou então passar a mão na pessoa. Falar, também não tem como eu virar a mão ou indicar que a pessoa está falando.
Então, tem verbos que não tem como ser direcionais. Já tem outros que tem como ser direcionais. Depois dos verbos direcionais e não direcionais, falei sobre verbos ancorados ao corpo, como, por exemplo, o sinal. Palavras ancoradas ao corpo, como sinal de sinal, que eu não preciso dizer meu sinal ou seu sinal. No caso do seu sinal, eu só faço assim, e faço a interrogação se eu quero perguntar. Seu sinal. Aí eu faço a expressão facial. Agora, se eu quero dizer o meu sinal, eu faço o sinal e trago para mim. E trago para o meu corpo o sinal. Eu não preciso dizer meu sinal. Eu posso dizer meu sinal. E trago meu sinal. Certo? Depois de sinais icônicos, sinais arbitrários, verbos direcionais, verbos não direcionais, verbos ancorados ao corpo, tem os verbos que incorporam o objeto. Que os verbos que incorporam o objeto são aqueles que são semelhantes à realidade, muito caracterizados por serem também icônicos, como beber, que é só assim, tomar café, né, que dá para entender que é porque eu pego a xícara, né, e eu viro o café, e cortar também é muito característico de ser verbos que incorporam o objeto que eu estou falando, certo? Então, essa era a parte que eu ia trazer para vocês hoje, bem simples, só para vocês terem conhecimento, porque depois eu quero mandar para vocês o vídeo que eu falei dos 100 verbos, para vocês estarem vendo eles e treinando eles, mas eu queria que vocês entendessem um pouco também sobre as diferenças entre alguns tipos de verbos. Mas agora vamos voltar para a parte que eu falei na aula passada sobre o diálogo. E também para as pessoas que apareceram na aula de sábado que eu pedi, a gente vai começar logo com vocês, que eu pedi para vocês pesquisarem para mim sinais arbitrários e sinais icônicos. Vocês acharam alguns sinais arbitrários? Separaram para mim quem apareceu na aula de sábado? Se não me engano, foi a Helena, a Golda e a Edjane, que tinham aparecido sábado. Então, vocês tiverem encontrado os sinais, eu quero que vocês apresentem para mim agora os sinais que vocês tiverem encontrados, os icônicos arbitrários. Aí a gente passa para a parte do treinamento do diálogo, certo? Então, pela ordem que está aparecendo aqui, a primeira que vai mostrar é a Helena. Você pesquisou, Helena? Conseguiu achar? Separar? Tá. Então, começa contigo. Certo. É para dar só um exemplo dos sinais? Só os exemplos, isso. Ó. Uhum. É o sinal de... Pode falar qual é o sinal. Coroa, né? Coroa. Sim, coroa, né? Então pode ser assim também. Uhum. Aí esse aqui, ó. Esse aqui também é, né? É um sinal Dá para entender que é gravata, né? Isso, que é para apertar a gravata. Aqui, ó. Árvore, né? Jacaré. Aí também tem telefone, né? Isso, o telefone é um sinal muito icônico, que ele é muito parecido com a realidade. Isso aqui, ó. Escova de dente. E deixa eu ver qual foi o outro. Dirigir. Aí tem borboleta também. Uhum. Eu acredito que o elefante também seja, né? Porque elefante, ele pode ser considerado icônico, porque depende muito da compreensão. É difícil ter outro sinal que vai identificar que eu estou fazendo aqui nariz e comprido. É né? elefante, né? Então é bem característico de icônico também. E arbitrário, tu separou algum? Casa também, né? Casa também acho que deve ser, né? Casa. Sim. Deixa eu ver os sinais arbitrários. Não tem nada a ver com a realidade. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Isso aqui, ó. Lápis, né? Uhum. Envelhecer, eu já me esqueci. Eu fiz, mas eu me esqueci. Família, amigo. Aí sim, desculpe, né? Uhum. Primo também. Encontrei esses arbitrários. Sábado. E realmente aprender. Nada tem nada a ver, né? Sinais arbitrários, eles têm maior quantidade do que sinais icônicos. É mais sinais arbitrários do que sinais icônicos. Golda, você também pesquisou alguns? Não?
Tá, tudo bem. Ediane, você pesquisou alguns? Conseguiu? Liga teu áudio. Ok? Sim, estou te escutando agora. Eu tô lhe devendo essa. Eu quero lhe pedir perdão, que eu esqueci. Não, sem problema, tudo bem. Agora que eu... Tudo bem. Então, bora lá. Ó. Então, só para lembrar, só para falar sobre eles, sobre os icônicos e os arbitrários, que é tipo isso, a Helena apresentou alguns, que sempre você vai lembrar de icônico quando for parecido com a realidade. Sempre você vai lembrar de arbitrário quando não tiver nada a ver com a realidade. E a maioria dos sinais são arbitrários. Tipo, que nem falar. Isso aqui você pode pensar que é qualquer coisa. Pode ser pensar até que é comer, por exemplo. Mas que não seria falar. Então, aprender. Quando você estuda Libras, você entende o porquê desses sinais. Que, por exemplo, eu faço aprender na testa porque aprender é algo relacionado ao meu cérebro. Então, tem a noção de ser feito na testa porque é a região do cérebro. Eu faço falar aqui na altura da boca porque eu falo com a boca. Eu falo surdo, que eu faço apontar assim no ouvido e na boca, porque o surdo ele nem escuta e não consegue falar por não escutar. Mas eu chegar para uma pessoa que não sabe nada de Libras, que é esse o pensamento que a gente tem que ter nesse momento de diferenciar, e eu chegar para uma pessoa que não sabe nada de Libras e fazer assim, fazer assim, fazer assim, ela vai ficar, tá ficando doida. Tá entendendo, não dá para entender nada que essa pessoa tá falando. Agora, se eu fizer isso daqui, a pessoa já entende que é um pássaro, que é alguma coisa que voa. Se eu faço isso daqui, as pessoas, você pode até não saber Libras, mas sabe que tá chamando para beber. Então, tem algumas coisas que pessoas que não sabem Libras entendem. Então, esses sinais são considerados icônicos. Já quando a gente faz sinais que não tem nada a ver com a realidade, esses são sinais considerados arbitrários, certo? Então, bora pro diálogo. Eu passei para vocês um diálogo, né? Sábado eu passei o outro, mas só que os dois seriam trabalhados separadamente, né? O que desse para trabalhar e para participação. Só adiantei para não deixar vocês também sem avulsos. Adiantei para alguns que apareceram. Mas a nossa tentativa do diálogo vai ser agora, né? Na aula de hoje. Então, bora lá. Só recapitulando para quem for ainda não tiver anotado o diálogo, para anotar o diálogo agora, quem não tiver participado da aula em que eu ditei. Quem já participou, eu só vou ler para a gente poder relembrar, certo? Então, bora lá. O diálogo era: Oi, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Aí responde: Meu nome é... E fala o nome. Você fazer o que aqui? Eu estudar Libras. Legal. Qual o número telefone seu? Meu número. Aí fala o número e pergunta. Seu. Aí a outra pessoa pode responder meu e fala o número. Ok, agora eu precisar ir. Tchau. Eu também ir. Tchau. Então, fazendo sinalizado, vai ser: Oi, tudo bem? Tudo bem. Seu nome, no caso, pode fazer seu nome, ou só como a gente aprendeu. Olha, aqui um exemplo que eu não tinha falado. Direcional. Meu nome, seu nome. Então, é uma forma de direcional, de utilizar o direcional. Se eu faço para mim, eu estou falando do meu. Se eu faço para você, eu estou falando do seu. Então, seu nome, aí você responde meu nome e faz a etimologia. Depois, você fazer o que aqui? Eu estudar Libras. Legal. Qual número telefone seu? Qual número telefone seu? Seu é o P, é a configuração de mão em P, ou em H, que é tudo do mesmo jeito. Faz para fora assim, ó. Seu. Meu número, aí faz o número de telefone. Ok, o ok também é como se fosse o H, né? O K é como se fosse fazendo ok, literalmente. Ok. Ok. Que é OK. OK.
Tá falando comigo, Lucimar? Não tô te escutando. Calma aí, tem que ativar teu microfone. Peraí. Pronto. Pronto. O ok ser feito com as mãos? Ele dá Ou para só- entender só com uma, mas se tu tiver as duas mãos livres, tu faz com as duas. Mas se você fizer só assim, também entende. Ok. Isso. Ok. Porque eu aprendi assim, ok. Uhum, Ok. também funciona. Ok. Que é o O e o K. Né? Ok. Isso. O O e o Q. Obrigada. Nada. Então, ok. Agora eu precisar ir. Eu precisar ir. Tchau. Eu também. Eu também e tchau. Certo? Então, essa é a sinalização. Vocês vão fazer. Eu separei com vocês A e B. Então, a gente vai fazer assim. Para vocês fazerem comigo. Agora, a ordem que estava aqui mudou. Apareceu aqui, mudou as telas. Então, a primeira que está aqui é a Edjane. Aí depois a Lucimar, a Fabiana, Helena, Golda. E tem uma pessoa que está com o nome do celular. Quem é? Você está me escutando? Está com o nome LG. Não sei o que aconteceu. Mas aí a gente faz nessa ordem. Então, Edjane, eu vou ser o A e você vai ser o B. Viu? Então, liga teu áudio que a gente vai conversar agora. Ok? Pronto. Certo, estou te escutando. Agora a gente vai fazer, eu vou iniciar fazendo A e tu me responde sendo B. Tenta não falar, tenta fazer só a sinalização, viu? Então bora lá. Repete aí. Deixa eu me tirar do mudo. Você, porque eu vi aqui que eu passei, porque eu estava seguindo livros, mas a pergunta é: você fazer o que aqui? Muito bem. Certo. Agora a Lucimar. Lucimar, agora a gente vai fazer ao contrário. Eu vou ser B e você vai ser A. Desativa, ativa o teu áudio para poder tu aparecer também para todo mundo. Certo. Pode começar. Você é A e eu só respondo. Pronto?
Muito bem. Só quero que vocês repitam também, ó. Às vezes eu acrescento umas coisinhas, que eu acho que vocês estão concentrados no diálogo, e aqui, mas eu também quero, às vezes, quando vocês prestem atenção, que eu quero também que vocês façam algumas coisas. Por exemplo, eu perguntei qual o teu número de telefone também. Quando tu me perguntou o meu, eu perguntei qual era o seu. Então faz para poder treinar os números. Qual o teu número de telefone? Faz aí só para poder treinar a harmonização. Isso, vai. Certo. Só não balança porque fica parecendo que tá fazendo oitavo, primeiro, terceiro, sétimo. Então tenta ficar paradinho. Certo. Agora a Fabiana. Fabiana. Vai ficar que nem a Edjane. Eu volto para ser o A e tu é o B. Então bora lá. Ativa aí teu áudio. Pronto. Então eu vou começar e tu é o B. Professor, eu não lembro como é que faz o 8. Aí tem internet? Travou para vocês também? É que travou para mim ou vocês continuaram vendo? Vocês estão me vendo normal, né? Que é que travou, sumiu tudo para mim. Aqui tá ok, professor. Não travou, não. Tá. Não foi a net, eu Para mim acho. travou também, professor. O seu travou também, Fabiana? Travou. Tá, porque o meu sumiu aqui tudo, não nem vi mais vocês, fechou tudo. Mas agora eu tô vendo. Eu consegui ver, tô fazendo o teu número. Eu não consegui ver o resto. Mas aí a gente finaliza. Como tu já fez o número, aí agora, ok. Professor, não lembro desse sinal ainda. Ok. Agora eu precisar ir. Tchau. Aí tu responde, eu também ir. Tchau. Qual é o sinal de também? Também. Ah, é? Não. E Precisar.
Tchau. Tchau. Certo. Pronto. Aí agora, por conta do travamento aqui, mudou a ordem, mas eu acho que depois da Fabiana era a Helena, não era que eu tinha falado? Que agora já mudou de novo as minhas telas. Mas agora é a Helena. Então, a gente volta pro A e B. Eu sou B e você A. Abre o teu áudio. Eu vou fechar o meu. É, a letra A. Tá bom. Tá bom. É você. Ó, aí. Qual o seu? É que tu esqueceu de fazer número. Número. Oh! É para me perguntar ainda? Perguntar qual? Pronto. Hoje a internet não está contribuindo para a nossa aula. Congelou. A internet não está contribuindo para a nossa aula hoje, a internet. Mas eu perguntei Mas qual é o teu número. Faz de novo aí se tu já tiver feito. eu fiz, vou fazer de novo. Meu número de telefone é 52 22 35. Eu não sei se 22 é assim, 22 é que nem 2R, é raça também? Ó, 20, aí 35. Agora finaliza. É. Agora, ok, preciso ir. Tchau. Tchau. Ai, que bom. Se não tivesse travado, estava melhor. A internet hoje não está contribuindo. De vez em quando trava, aparece a mensagem que a internet está atrapalhando o processo. Mas agora é a Golda. Deixa eu só ajeitar aqui para ver se melhora a internet. Esse que eu for fazer, eu vou te dividir. Tá? Se você não dividir, é porque falta. Dificilmente ele vai conseguir escutar. Vai já destravar.
Pronto, ajeitei aqui para ver se melhora aqui. Para mim, fechei aqui algumas coisas. Sim. Vamos lá, agora ao contrário. Eu sou o A e você é o B. Você está me escutando? Sim. Tá. Então, bora lá. Eu sou o A e você é o B. Então, Que fofo. Eu quero que você faça esse barulho aqui, filha. Eu quero que você faça esse barulho. Eu quero que você faça esse barulho, mas sem a garrafinha de água. Que tem que fazer com a boca. Eu consigo. Vai lá, vai. Editório. Eu não posso ficar aqui. Porque amanhã eu vou online. E aí eu não posso ficar aqui com a mãe. Minha criança tem aula online. E minha criança tem aula online. Só a professora que manda o livro. Mas a mamãe vai ter ela vai enviar. pronto. Então, a gente treinou isso aqui é para vocês até aprender a questão de ver e de fazer, né? Aqui parou de travar mais, eu acho que deu certo aqui. Então, para vocês terem a questão de entender a conversação do que é que está falando. Por isso que às vezes eu acrescentei algumas informações para ver se vocês estavam atentos também, de poder estar respondendo e fazendo. Porque eu queria que vocês treinassem, tem horas que eu fiz aqui, porque eu queria que vocês treinassem realmente essa questão do número, do nome, vocês já sabem, datilologia está muito bem em vocês. Vocês já conseguiram absorver bem a datilologia, de fazer o nome de vocês. O que eu queria que vocês treinassem nesse caso também era principalmente a questão dos números. Porque aí também precisa ter uma certa harmonia para poder fazer os números um atrás do outro, não travar, não balançar, ficar certinho, tal, essas questões dos números que vocês também têm que treinar. O segundo diálogo, que eu só passei sábado já para irem estudando, mas hoje é o dia que eu iria realmente passar para vocês para a gente fazer na quinta, é o que eu vou ler agora. Então, para quem não apareceu no sábado que não tem anotado, eu vou ditar o diálogo 2. Então, o diálogo 2 também vai ser com A e B. Então, A vai começar dizendo: Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Saudade você. Oi, tudo bom? Saudade você. Professor, Oi. é o mesmo ainda? Vou continuar? É o mesmo. O A fala: Oi, tudo bom? Saudade você. A mesma pessoa. Tá bom. Aí o B: Tudo bom. Eu também saudade. O B responde: Tudo bom. Eu também saudade. O A fala novamente: Você faltar aula de Libras sábado. Você faltar aula de Libras sábado. O B: Sábado? Não. Eu faltar primeira aula. O B fala: Sábado? Não. Eu faltar primeira aula. Aí o A: Verdade. Eu enganar. Por que você faltar? Oi. Tô indo rápido? Tá muito rápido. Você acaba Tá, eu vou repetir sábado. do início só para vocês verem onde é que vocês pararam. Então, ó. A pessoa A fala: Oi, tudo bom? Saudade de você. Aí depois o B: Tudo bom? Eu também saudade. Aí o A de novo:
você faltar aula de Libras sábado. O A falou, você faltar aula de Libras sábado. Aí o B, sábado, ponto de interrogação. Não, eu faltar primeira aula. Aí o A fala novamente, verdade. Eu enganar. Por que você faltar? Ponto de interrogação. Então, só repetindo o que A falou. Verdade. Eu enganar. Por que você faltar? Então, aí vem B novamente. Eu triste. Minha mãe doente. De novo, eu triste, minha mãe doente. Depois A fala novamente. Difícil. Preocupar não, ela vai melhorar. De novo, difícil. Preocupar não, ela vai melhorar. Aí B fala agora, obrigado. Vamos, Matias? Ponto de interrogação. Repetindo, obrigado. Vamos, Matias? Ponto de interrogação. E A finaliza a conversa falando, vamos, aula perto começar. Repetindo, A fala, vamos, aula perto começar. Repetindo o diálogo completo. Oi, tudo bom? Saudade de você. Tudo bom, eu também saudade. Você faltar aula de Libras sábado. Sábado? Não, eu faltar primeira aula. Verdade, eu enganar. Por que você faltar? Eu triste, minha mãe doente. Difícil. Preocupar não, ela vai melhorar. Obrigado. Vamos, Matias? Vamos, aula perto começar. Agora, a parte sinalizada, como é que fica esse texto sinalizado? Oi, tudo bom? Né? Que é o padrão que a gente já sabe. Saudade você. Saudade você. Tudo bom. Eu também saudade. Você faltar aula Libras sábado. Sábado? Expressão facial, porque é uma pergunta. Sábado? Não. Eu faltar primeira aula. Verdade. Configuração de mão em P, coloca aqui em cima da mão aberta e levanta. Verdade. Eu enganar. Configuração de mão em Y, em cima aqui da mão, e eu vou para trás. E pergunto, por que você faltar? A pergunta, lembrando da expressão facial. A expressão facial vai sempre onde eu vou intensificar a minha questão. Então, vai no porquê. Por quê? Né? Aí o resto não precisa ter expressão facial, não é necessário. No caso, eu vou fazer por que você faltar? Eu triste. Minha mãe doente. Difícil. Preocupar, não. Ela, aí eu posso identificar que a mãe está aqui, né? Então eu posso fazer ela. Melhorar ou melhorar. Fazer o tudo bom, né? O bom, ficar boa. Ou então posso fazer o legal assim para cima. Melhorar. Obrigado.
Vamos, tipo, é chamando, né? Vamos. Aí faço Matias. M-A-T-I-A-S. Matias. Matias. Vamos. Aula. Perto. Começar. Então, fazendo o diálogo mais rápido, né, para vocês já terem uma noção, e tentem me acompanhar, porque vocês podem ser tanto A quanto B, como eu fiz hoje, pode ir intercalando. Então, bora lá. Oi, tudo bom? Saudade de você. Tudo bom? Eu também, saudade. Você faltar aula Libras sábado? Sábado? Não, eu faltar primeira aula. Verdade, eu enganar. Enganar. Por que você faltar? Eu triste. Minha mãe doente. Difícil. Preocupa não. Ela, sua mãe, melhorar. Ou então, melhorar. Obrigado. Vamos, Matias. Aí faz a datilologia de Matias. Vamos. Aula, perto, começar. Isso. Perto, começar. Certo? Então, esse é o diálogo de número 2, que a gente vai treinar ele já na quinta-feira. Vocês vão ter um pouco menos de tempo para treinar ele, né? Que vocês só vão ter quarta e quinta, amanhã e quinta-feira, mas ele é simples. Pronto, bora lá então, dar início. Boa noite a todos. Hoje a gente é o nosso dia de aula mais prática. Então, a gente vai dar início logo com o diálogo hoje. Para quem não participou da aula de terça ou da aula de sábado, que eu indiquei para vocês o diálogo, que no caso foi a Patrícia, não participou da aula de terça, que está aqui, eu passei um diálogo, um segundo diálogo para vocês treinarem, mas qualquer coisa, Patrícia, como tu aqui na minha tela, tu não está em primeiro lugar. Então, tu pode ir anotando, conforme as falas que tu for escutando, e se der para tu já tentar fazer ele hoje, aí a gente já faz, eu já faço contigo ele hoje, certo? Então, ó, só para... Primeiro eu vou fazer ele sozinho, que é bom que tu já vai anotando, e tu vai, enquanto os outros estiverem fazendo, tu vai treinando para fazer quando chegar a tua vez. A ordem que está aparecendo aqui para mim é Helena, Lucimar, aí Fabiana e Patrícia. Viu? É porque tu entrou primeiro, Helena. Sempre que tu entrar primeiro, tu fica no início da tela. Então, vou ler o diálogo. E vou fazer os sinais ao mesmo tempo, para vocês irem acompanhando. Então é, oi, tudo bem? Aí com a expressão facial, né? Tudo bem. Aí, saudade você. Aí outra pessoa, tudo bem. Eu também, saudade. Depois, você faltar aula de Libras sábado. Você faltar aula de Libras sábado. Sábado? Não. Eu faltar primeira aula. Verdade. Eu enganar. Enganar, né? O Y aqui em cima da outra mão e virar assim para trás e mexer a cabeça, tipo, enganar. Por que você faltar? Faltar é a configuração de mão em botão em cima da mão, da outra mão. Eu triste. Minha mãe doente. Difícil. Preocupa não. Ela, sua mãe, né? Que no caso eu vou identificar como se ela estivesse aqui. Melhorar. Ou então, melhorar. Também no sentido de bom, de muito bom. Ou de um legal para cima. Melhorar.
Obrigado. Vamos, Matias. Aí, Matias, você faz a datilogia. Vamos, aula, perto, começar, certo? Então, esse é o diálogo de hoje para treinar e para a gente apresentar. Como eu falei, a ordem, primeiro, Helena. Só que hoje a gente vai fazer diferente. Eu não vou conversar com vocês, vocês vão fazer o diálogo completo sozinhos. Vocês são A e B. Para eu poder ver vocês fazendo todos os sinais. Vai ser um monólogo, não vai ser um diálogo. Vocês vão estar sozinhos. Eu vou estar só observando. Então, começando por você, Helena, pode começar. Eu vou ativar teu áudio, eu vou desativar o meu e tu faz a apresentação do texto. Ah, meu Deus. Agora eu sumi. Onde é que eu tô? Tô mudo. Tá ouvindo? Oi, tudo bem? Eu, saudades também. Você faltar aula de Libras sábado. Sábado? Eu faltar primeira aula. Aí, verdade. Eu enganar. Por que você faltar? Eu, mãe, doente. Preocupa não. Sua mãe, vai errando. Vai melhorar. Então, assim, né? Melhorar. Obrigada. Vamos a ti as. Aí, vamos. Aula perto de começar. Passei. Tá ótimo. Só lembra de algumas coisas que pera tu... aí, deixa eu ver se ele olha para mim. Minha filha cantando. Vai entrar já já. Tudo bem. Aí só uma questão de quando você fazer, tipo, tu te concentra, tu acertou todos os sinais ficaram ótimos, só que tem alguns momentos que tu esquece do rosto, da expressão facial. Então, tem alguns momentos que você tem que focar mais. Teve uma parte, deixa eu ver se eu lembro aqui qual foi. Ah, tá. Foi na parte que você falou verdade, eu enganar. Por que você faltar? Tu não fez a expressão de pergunta do porquê, tu concentrou muito no sinal e não fez, e também o de verdade e o de enganar. Tipo, verdade, tu faz aquela expressão tipo, ah, verdade, como se fosse mesmo na realidade, né? Verdade, enganar, enganei. Então, é a expressão facial, só forçar um pouco mais na expressão facial, dependendo do que for falar. Mas os sinais ficaram ótimos. É só misturar a mão agora com o rosto. Com a cara. Agora a Lucimar. Pode ligar teu áudio, Lucimar. Eu vou desligar o meu e fique à vontade. Oh, meu Deus, lá vai. Vai lá, meu povo. Oi, tudo bem? Oh, desculpa. Oi, tudo bom? Saudade de você. Tudo bom? Eu também. Saudade. Você. Ai, meu Deus, faltar. Esqueci de faltar para você. Você faltar a aula de Libras sábado. Sábado?
Não, eu faltei primeira aula. Verdade. Eu enganei. Não, eu enganar. Por que você faltar? Eu triste. Minha mãe doente. Difícil. Preocupa. Preocupa não. Ela, sua mãe, vai melhorar? Esqueci. Ah, vai melhorar. Ou melhorar. Obrigada. Vamos. Matias. Vamos. Aula. Aí o perto. Ah, perto. Começar. Esqueci. Peraí. Vamos. Aula. Perto. Começar. Pronto. Agora do teu diálogo. Aí, pelo que você viu, você também acertou isso, né? Eu Esqueceu não algo. consegui. Acertou alguns, quer dizer, esqueceu alguns no final, mas no início tava indo bem. Foi todo bem ó, a questão da harmonia, da finalização. Só no Matias, tu tem que treinar, Lucimar, de não ficar assim. Que tu tá fazendo muito assim, ó, mas aí tá fazendo isso. Tem que tentar segurar o teu braço para conseguir fazer mais paradinho, que aí consegue visualizar melhor, tipo M, A, T, I, A, S. Ó, em nenhum momento minha mão sai do lugar, porque ela tem que ficar aqui. Então segura o cotovelo, pode segurar mesmo que no começo acaba acostumando depois. Segura o cotovelo para ele não sair do lugar e faz a datilologia sem tentar mexer o braço. Então, M, A, T, I, A, S. Eu acho que T-I-A, tá certo. M-A-T-I-A-S. Para não ficar muito assim, e às vezes fica confuso. Mas o resto foi ótimo. Só mesmo. Tá bom, professor. É porque às vezes o dedo é duro, né? Aí a gente tem que bater a mão. Mas eu vou me policiar com relação a Por isso. isso que eu tô dizendo, às vezes quando for para treinar datilologia, vocês podem segurar o braço mesmo. Que às vezes é automático, não é proposital. É vocês vão fazendo e acaba segurar, mexendo. Né? Pode segurar. Isso. Segura aqui, porque depois de um tempo, vocês vão acabar acostumando sem fazer o movimento. Então não vai precisar mais segurar. Mas aí no começo, se achar que é difícil conseguir controlar o movimento do braço, segura para fazer a datilologia, porque aí depois que acostumar, acabou, não precisa mais. Viu? Certo. Então, próximo. Fabiano, não tô te vendo. Tá certo. Obrigada pela dica. Nada. Fabiano, não tô te vendo. Sua câmera tá desligada. Agora eu estou lhe escutando, mas ainda não lhe vejo. Não. Não tá conseguindo ligar? Não. Tá. Tenta, aí de vez em quando tu dá uma tentativa, porque na hora que tu conseguir ligar, aí vai ser a tua vez. Porque aí, como eu preciso ver, eu preciso que tu consiga ligar a câmera. Mas aí tu tenta, se não der certo, aí tu só assiste. Mas aí se der certo para te ligar, assim que tu conseguir, fica sendo a tua vez de fazer. Tá bom. Então, que entrou há pouco tempo, mas já vai ser a vez dela, é a Golda. Aí depois da Golda vem a Patrícia.
Sim, vou te explicar. O diálogo de hoje eu não estou fazendo com vocês. Vocês estão fazendo sozinhos. Então, vocês fazem tanto A quanto B para eu poder ver todas as sinalizações. Viu? Então, pode começar. Eu vou desativar o meu áudio, ativo o teu e pode fazer. Verdade, assim, ó. Nossa, a senhora botou por isso que não estava aqui, não. Eu me enganar. Professor, tem a Júlia também vai fazer. Tá. Pode colocar ela já para fazer logo, então. Tá. Pra fazer. Pode aproveitar logo. A gente aprende a ver a Júlia. Ela tá com vergonha aqui, diz que não tá muito boa. Depois ela diz que faz. Tá, por isso que eu boto ela para ficar treinando aí por enquanto, que aí ela faz por último. Tá bom. Depois tá combinado. Tá. Obrigada. Nada. Então, ó, dos teus sinais, Gordo, ficou ótima a expressão facial. Sempre lembrando de algumas questões que não falam de expressão facial quando é pergunta, que tem que fazer a expressão, ela só vai dentro, em cima, no caso, de onde eu pergunto. Então, por exemplo, que nem você fez certo. Por que você faltar? Então, a expressão facial vai em cima do porquê, não do você faltar, né? Porque aí o resto não precisa necessariamente de uma expressão facial, pode ser expressão facial neutra. Então, por que aí você faltar? Né? Não precisa ter uma expressão facial no restante da frase. Então, a próxima agora é a Ellen. Pode ir, eu vou desativar meu áudio, ativo vocês aí e você faz. Eu Não, e saudades, como eu também. Aí você voltar, aula de Libras, sábado. É sábado? Eu voltar, primeira aula. Aí, verdade. Eu enganar. Aí, por que você faltar? Aí, eu triste, minha mãe doente. Aí, difícil. Preocupa não. Sua mãe. Aí, obrigado.
vamos matias. Aí vamos. Aula, certo? Começar. Obrigada, né? Que é pra tu fazer. Só uma Acertei. coisa que tu fez, mafias. Trocou o F com o T. Ai, meu Deus, Tudo é. Foi, é mesmo, tem que FT, né? Ó, Mafias. pois pronto. Mas só foi isso. Mati. Pronto. Vamos, Mafias. Mas Pronto. foi ótimo também. Só uma dica para todo mundo em relação a quando você vai fazer diálogo e fazer perguntas e fazer afirmações, em Libras, vocês tentem depois imaginar como seria uma pessoa visualizar o que vocês estão fazendo sem escutar. Por quê? Porque às vezes quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, a pergunta por que você faltar? No português a gente tem entonação. Por que você faltar? E eu sei que é uma pergunta por causa da entonação do português. Só que em Libras, se eu não fizer a expressão facial, ou não fizer a pergunta, né, entender que era uma pergunta, o surdo entender, ele não vai ter entonação. A entonação dele é a sua expressão. Então, quando você perceber, por exemplo, faz na frente do espelho, se eu fizer com a minha cara, tipo, séria, não vai ser nada, porque eu não estou fazendo nada. Eu estou batendo minha mão aqui para nada. Então, eu tenho que fazer a expressão. Por que você faltar? Né? Para o surdo entender, porque ele não vai escutar eu falando. Ele vai escutar eu perguntando, por que você faltar? Essa entonação não existe. A entonação na Libras é a minha expressão facial. Por isso que eu digo que é importante vocês verem essa questão da expressão e nos momentos também que vai fazer. Tipo, tudo bem? Tudo bem. Então, a diferença, o tudo bem de pergunta, eu junto a sobrancelha, tipo, para fazer aquela careta de pergunta. E depois eu mostro um semblante mais alegre de dizer que eu estou bem. Então, pergunta, tudo bem? Aí eu respondo, tudo bem, e sorrio, ou então faço a expressão facial de que eu estou bem. Entendeu? Então, é essa a diferença quando eu faço uma pergunta do que quando eu faço uma resposta. Quando eu respondo ou quando eu pergunto, a importância da expressão facial na Libras. Certo, então a gente viu o diálogo 1 na terça-feira, o diálogo 2 hoje. Agora, a gente vai para a parte, deixa eu abrir aqui, dos sinais. Hoje a gente está fazendo meio contrário, mas a gente fez logo o diálogo. Na terça-feira, para quem não estava, a gente falou sobre sinais arbitrários e sinais icônicos. Mostrei para vocês um pouco, né, sobre sinais arbitrários, sinais icônicos. Vocês trouxeram alguns exemplos. Só para relembrar que sinais icônicos são todos aqueles sinais que se assemelham à realidade e todos os sinais arbitrários são aqueles que não se assemelham à realidade. Então, sinais icônicos, borboleta, que é um exemplo de sinal icônico, beber é um exemplo de sinal icônico. Então, a gente tem alguns exemplos, girafa também, que foi o exemplo, elefante, que foi comentado, são parecidos com a realidade, com o que representa a realidade, então são sinais icônicos. Já sinais arbitrários são aqueles que não têm nada a ver com a realidade, como, por exemplo, preocupação, difícil, aprender, são exemplos de sinais que não têm a ver com a realidade. Aí vocês podem até achar que uma coisa que eu falei na terça também, professor, mas só que esse tem muito a ver, por exemplo, professor, pastor, porque começa com a letra P. Sim, mas é fácil de entender porque a gente sabe o que é a letra P, que é esse sinal. Então, pastor, venho aqui e faço P. Professor, venho aqui e faço P. Então, porque eu sei que com P, paz, venho aqui e faço P e o Z. Azul, A e o L, azul. Então, eu sei os sinais do alfabeto em Libras, então, às vezes, isso se torna fácil e até mesmo parece que é icônico para a gente. Só que eu chegar para uma pessoa que não entende nada de Libras e chegar fazendo assim para ela, fazendo assim, ela não vai entender o que é que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu estou tirando daqui da minha camisa e jogando fora. Então, porque bati aqui no peito e depois bati para fora, então não tem nada a ver. Por isso que é considerado arbitrário. Agora, hoje eu trouxe os sinais que eu falei para vocês que ia trazer para vocês sobre casa, né? Algumas coisas do cotidiano, são alguns sinais para vocês aprenderem do cotidiano. Tem dois aqui, que são os dois primeiros, que eles são sinais que vocês já conhecem, que a gente trabalhou eles em escola, mas que também vale para casa, eu só vou relembrar eles, que é cadeira,
É o mesmo sinal para cadeira, tanto cadeira de escola quanto cadeira de casa, cadeira, sendo que também é o mesmo sinal de sentar, né? Sentar. Sentar. Então, você sentar. E aqui, cadeira também é o mesmo sinal. E mesa, que é fazer o formato da mesa, que pegar a minha mão e eu faço o formato de uma mesa. Esses sinais também valem para os móveis de casa. Outro sinal que eu trouxe hoje foi o sinal de computador. Computador, você vai fazer a mesma forma de preocupação, só que virada para frente. Preocupação você faz no rosto. Computador você faz para frente e faz assim. Circula as duas mãos. Você quer computador. Um sinal completamente arbitrário, porque nunca que você poderia entender que você quer um computador. Já, por exemplo, o notebook é um sinal icônico, que você vai fazer aqui, uma mão em cima da outra, e abrir a tela do computador. Notebook. Então, já notebook, a minha mão fica uma na horizontal e a outra fica por cima, e eu coloco na vertical, né? Eu levanto a tampa do meu computador. Então, enquanto o computador é um sinal completamente arbitrário, notebook já é um sinal icônico. Eu só vou abrir o computador. Ventilador. Ventilador, você vai colocar... Vou afastar mais aqui para vocês verem. Uma mão vai ficar assim, deitada. A outra vai ficar aqui em cima. E eu vou fazer assim. Como se fosse o ventilador rodando. Ventilador. Uma mão fica assim. Aí eu apoio o meu cotovelo. E aqui vai ficar a mão em formato de garra rodando a cabeça do ventilador. Ventilador, é o sinal de ventilador. Esse sinal é muito parecido com árvore, que é praticamente igual, só que a árvore é assim, e floresta, só que floresta é assim. Eu cresço a floresta, né? Eu faço várias árvores, árvore, floresta, ventilador. Então são bem parecidos, muda apenas o movimento. Fogão, eu vou pegar meus dedos indicadores, vou fazer o formato do fogão, né? Eu faço assim o formato do fogão e faço fogo. O formato do fogão e fogo. Posso fazer só com a mão? Para poder fazer o fogo, sim. Para fazer o formato do fogão, não. Porque você precisa dos dois para fazer o formato. Mas o fogo você pode fazer só com uma mão. Geladeira. Você vai fazer o formato da geladeira, né? No caso, o fogão, você pode até fazer um pouco menor, porque ele é menor. Mas geladeira, você faz ela grande, né? Formato grande da geladeira. Pega como se fosse abrir a porta. O seu indicador, assim, ó, o dedo cruzado, como se fosse X, assim, meio torto. Você vai botar aqui na altura do queixo e fazer como se estivesse com frio. Tipo, encolher os ombros, tipo, frio. Esse é o sinal de frio mesmo. Então, esse aqui é o sinal de frio. Então, você está identificando que o quê? Que é um móvel que tem uma porta que é frio. Então, geladeira. Isso aqui é um sinal composto. Que eu até tinha separado dois sinais aqui que eu encontrei com vocês. Se eu achar que eu não tinha encontrado mais qual página eu tinha visto ele aqui. Mas se eu encontrar, eu mostro para vocês. Tem alguns sinais que a gente vai ver em uma aula. Eu vou separar depois alguns sinais mais específicos, que são sinais compostos. Aqui eu achei. Estava abrindo aqui, era na outra apostila. Que é, por exemplo, eu já vou falar agora, só para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Que é, por exemplo, esse sinal aqui é o sinal de namorar. É o sinal de namorar. Que é os dedos do meio. O dedo maior com o dedo maior, assim é o sinal de namorar. Só que esse é o verbo, namorar, o verbo. Se eu fizer o gênero masculino, ou se eu fizer o gênero feminino e fizer assim, não é mais namorar, já se transforma em namorado, que é um substantivo, ou namorada, que é o substantivo. Então muda de verbo para substantivo. Ou, por exemplo, esse sinal aqui, esse sinal tipo a mão quase fechada, puxando aqui para trás, como se estivesse colocando alguma coisa na cabeça, é batizado. Batizado. É como se estivesse jogando água na cabeça da criança, né? Batizado. Só que se eu pegar e colocar feminino ou masculino e ligar a esse sinal de batizado, se transforma em padrinho ou madrinha. Então, esse é a diferença entre um sinal único e um sinal composto. Se eu fizer isso, eu estou fazendo batizado. Se eu fizer isso, eu estou falando madrinha. Se eu fizer isso, eu estou falando padrinho. Se eu fizer isso, é namorar. Se eu fizer isso, é namorada. Se eu fizer isso, é namorado.
Então, depois eu vou separar para vocês até uma aula específica de sinais compostos, em que eles sozinhos são um sinal e eles unidos a outra coisa, no caso aqui é unido a um gênero. Quando eu uno a um gênero, se transforma em outro. Já nesse caso da geladeira, é a junção mesmo de diferentes sinais. Eu faço um sinal indicador, né, que eu só indico o formato, faço um outro sinal indicador e digo frio. Então, um sinal indicador com sinal indicador com frio se transforma em geladeira. Então, às vezes, existem essas palavras. Outro que é parecido com isso também é guarda-roupa. Guarda-roupa você também vai fazer o sinal, só que o indicador, só que você vai abrir as duas portas e fazer assim, puxar a camisa. Isso é guarda-roupa. Eu faço o armário, abro a porta e puxo a camisa. Você tá vestido. Então é guarda-roupa. A gente já falou notebook, ventilador, fogão, geladeira, guarda-roupa, liquidificador. Liquidificador é você vai fazer o copo, vai pegar o dedo e fazer como se estivesse rodando aqui dentro do copo, ó. Fazer as voltinhas assim dentro do copo. Liquidificador. Gaveta. Gaveta é só puxar, ou com as duas, ou com uma mão. Agora, se você quer identificar de onde é esta gaveta, você também pode identificar de onde é esta gaveta. Por exemplo, gaveta guarda-roupa. Por exemplo, se você puxar a gaveta e puxar a camisa, você quer dizer que naquela gaveta você guarda roupas. Agora, se você quiser identificar, por exemplo, que a gaveta guarda objetos diferentes, diversos, então você faz diversos, né? Coisas. Gaveta de coisas. Gaveta de roupas. Então dá para identificar o que você guarda na gaveta. Rede. Você vai pegar os dois dedos, você vai fazer uma redinha, balançar, ó. Porque aqui fica difícil para eu fazer. Porque eu tô com a mão muito alta. Mas deixa eu subir aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou fazer a redinha balançando. Rede. Lençol. Você vai pegar o lençol, fingir aqui um lençol imaginário. E vai jogar. Como se estivesse jogando em cima da cama. O lençol. Estivesse arrumando a cama, a roupa de cama e joga o lençol. Então você pega no lençol com os dedinhos e joga o lençol. Copo. Você pega um copo, coloca assim na mão, copo. Também às vezes o copo é identificado, se você quiser complementar o sentido de copo, você pode fazer o copo e beber o copo. Também é um sentido complementar, mas só esse daqui é copo. Isso aqui seria só para uma questão de interpretação, né? Você beber o copo. Rede, gaveta, cozinha ou cozinhar. Cozinha você pode fazer como sala de aula, por exemplo. Estudar é assim. Se eu quero falar sala de aula, eu faço o formato da sala e faço estudar. Cozinhar é assim, é tipo mexendo um bolo. Cozinhar. Se eu quero fazer cozinha, eu faço o espaço, identifico o espaço e faço cozinhar. Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. A gente já viu cadeira, mesa, computador, notebook, ventilador, fogão, geladeira, guarda-roupa, liquidificador, cozinha, gaveta, rede, lençol, copo, colher. Colher. Você vai pegar a colher. O garfo, existem os sinais de garfo que é igual de colher. Que você vai pegar os 3 dedos, como se fossem os garfos, a ponta do garfo. E faca, assim, como se cortando no... Faca. Pronto, esses foram os sinais que eu tinha entrado. Agora vamos fazer de novo, porque hoje a gente começou com sinais novos e não com sinais de revisão. Então, bora lá. Então, primeiro sinal, eu vou repetir todos com vocês. E depois a gente faz só vocês de novo, sozinho. Vamos lá. Cadeira, que já era conhecido, mas que eu acrescentei aqui porque são coisas de casa. Cadeira, mesa. Mesa. Computador. Notebook. Fogão.
fogão, geladeira, geladeira, guarda-roupa, guarda-roupa, deixa eu ver aqui qual foi o outro, liquidificador, liquidificador, cozinha, faz o espaço e cozinha, ou só cozinhar, né, que é só fazer assim. Gaveta, aí posso identificar com uma mão também só, ou com as duas, ou com uma, ou puxando assim também. É só puxar, não tem outro sinal muito parecido com gaveta. Então, é puxando assim gaveta e pode identificar o que é que eu tenho na gaveta, como por exemplo, roupa, né? Que eu posso ter roupa na gaveta e identifico o que tem na gaveta. Rede. Lençol. Copo. Copo. Em cima, o copo. Colher. Aqui é sopa, é colher só mexendo, eu já ia mudar o sinal. Colher é só mesmo uma colher, é de pegar. Garfo, também pode usar o mesmo sinal de colher, só que com os 3 dedos. Faca. Cortam um dedo no outro. Certo. Agora é a vez de vocês. Bora lá. Eu vou falar o sinal e vocês... Ah, esqueci do ventilador. Verdade. Cadê, gente, o ventilador? Ah, tava depois de notebook, eu que perdi aqui. Ventilador. Lembrem-se de apoiar a mão de baixo, que a minha não tá aparecendo, mas apoia assim e faz o ventilador. Então, bora lá. Agora é a vez de vocês. Deixa eu marcar aqui, marcando conforme vocês vão fazendo. Lençol. É como se estivesse colocando o lençol na cama, né? Esticando, aquele pega e joga assim o lençol, só que com os dedos assim. Gaveta. Geladeira. Isso, faz o formato, abre a porta e faz frio. Notebook. Cozinhar. Cozinhar. Isso, verbo cozinhar. Cozinhar. Garfo. Garfo, ó, em pé. Faz os 3 dedinhos em pé, assim. Quem faz colher assim, deve fazer o garfo assim. Não bota ele deitado, que pode parecer outro sinal, apesar de eu não conhecer outro sinal assim. Mas faz assim, em pé, o garfo. Tipo, tirando da comida, tirando do prato. Garfo. Cadeira. Certo. Faca. Isso, serra para dizer que está cortando. Liquidificador. Computador. Colher. Isso. Só não tragam para a boca, que nem eu ia fazer sem querer, porque trazer para a boca já vira sopa, que a gente viu em alimentos, né? Se eu trouxer para a boca. E se eu tirar daqui, vira abacate. Se eu fizer aqui, lembrem de abacate. Abacate eu faço
tirando de dentro e botando para fora. Sopa, eu tiro daqui e boto na boca. Colher é só aqui. Então tem essas 3 diferenças. Depois eu vou pegar uma aula, que essa é a nossa aula 9. Conforme foi informado hoje no grupo pela Francisca, nós ainda continuaremos mais uma semana com aulas à distância. Talvez só voltemos ao presencial depois do dia 6, mas ela vai informar. Então, eu vou pegar, acho que semana que vem, e vou fazer um teste com vocês dos sinais que a gente viu lá na primeira aula, ver se vocês estão sabendo de verdade. Nem frutas, que foram um dos primeiros sinais, ver se vocês realmente estão lembrando bem deles. Então, vamos lá, continuando. Ventilador. Isso, ventilador. Fogão. Faz o formato do fogão e faz o fogo. Rede. Copo. Mesa. Com a mão toda. Cozinha. Isso, cozinha, você faz o espaço, mexe no bolo. Guarda-roupa. Faz o formato, abre a porta e pega na roupa. Segunda. Isso, bora lá. Segunda. Mudou logo isso. Sexta. Sexta. Isso. Quarta. Quarta. Terça. Terça, com 3. Quinta. É o número 5. Aqui é sexta. É isso. Quinta, sexta. Domingo. Domingo. Sábado. Semana. Semanas. Faz 7 dedos e faz semana. Então, bora fazer em ordem agora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Certo? Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso. Para vocês lembrarem bem, a maioria dos meses tem as letras do alfabeto, né? Janeiro vocês só vão fazer 2 J's, fevereiro é só o F balançando, março é o M, né? Como se fosse MA, março. Abril não tem muito a ver, mas é a letra A, aqui, puxando, abril. Maio é MI, maio. Junho, são os 2 dedos em formato de U, em configuração de mão e U, batendo um no outro. Julho, JL. Agosto, o A mexendo. Setembro, chamando, como se eu estivesse chamando, também não tem muito a ver. Outubro é o O mexendo, que a gente usa, é o O. Novembro é o N mexendo, de novembro. E dezembro é a barba do Papai Noel. Faz a barba do Papai Noel. Então, a gente tem os meses. Outra coisa que a gente também viu que é bom treinar. Dia, como é que é dia? Dia.
mês, ano. Isso. Aí tem as variações de ano, né, que eu mostrei para vocês, mas a mais comum é essa que todos vocês fizeram, que é o ano mesmo virando assim. Só que tem esse, tem aquele muito tempo, tem aquele muitos anos, assim, se quiser rodar mais de uma vez. Hora. Hora, ou você bate, né, dizendo a hora, ou você apoia o dedão e faz assim. Hora. Amanhã. Amanhã. Dedo do meio. Amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Eu puxo 2 vezes. Depois de amanhã. Ontem. Antes de ontem. Ontem com o dedo. Antes de ontem com 2 dedos. Isso. Aí vem agora um macarrão. Que foi a aula anterior. Isso. Gira 3 dedos e puxa. Macarrão. Ovo. Ao contrário, para baixo. Derrubando o ovo. Coxinha. Faz o formato da coxinha. Cebola. Faz a lágrima, né? Como se estivesse correndo a lágrima. E corta. Pizza. Configuração de mão em P, lá fora, né? Bem distante do corpo. E faz a borda da pizza até chegar perto do seu corpo. Isso. P para fora até chegar para perto. Batata. Cachorro quente. Só bota a salsicha dentro do pão. Falar nisso, pão. Pão ou pão. Pipoca. Um indicador. Biscoito. Tomate. Repolho. Sopa. Alimentos. Sal. Feijão. Lasanha. Isso, ou você faz as camadas assim, ou faz o L e faz assim. Pastel. Bem. Amendoim. Queijo. Presunto. Brigadeiro. Chuchu. Açúcar. Arroz. Carne. Carne moída. Carne de frango. Carne de frango. Pimenta.
borboleta, pimentão, com os indicadores. Alface, pepino, faz o formato e faz verde. Cenoura, milho, chocolate, ou chocolate, e por fim, bolo. Faz o formato do bolo e faz doce. Esse bolo, ele é preconceituoso porque nem todo bolo é doce, mas no sinal fala que o bolo é doce, mas também tem bolo salgado. Então, tem bolo que é salgado. Continuando para o nosso último assunto que a gente vai revisar, porque os passados a esse a gente já tinha encerrado, que eu encerrei da última aula. A gente fez a última vez de cores e religião, apesar de vocês precisarem ainda um pouco de treinar religião, mas é porque eram muitos sinais. Só que os animais foi o último que a gente iria treinar a partir dessa semana. Bora lá? Pato. Pato. Coelho. Isso, para trás. Coelho. Barata. As anteninhas. Macaco. Burro. O burro é a letra B mesmo. A letra B de burro. A gente faz assim, ó, para frente, para trás, para frente, como se fosse a orelha dele. Boi. Boi. Elefante. Girafa. Papagaio. Camelo. Nuca e as duas corcovas. Leão. A juba e o rugido. Cavalo. Para frente. Urso. Cachorro. Gato. Ou 3 dedos passando na bochecha, ou pega os 2 dedos e puxa o bigode. Vaca. Faz o leite. Borboleta. Sapo. Caracol. Caracol com um indicador. Isso. Indicador e bota o casco em cima. E tartaruga com o polegar. E a mão não fica como um casco. A mão já fica em cima. Canguru. Jacaré. Tubarão. Galinha. Porco. E cobra. Pronto, revisamos todos os conteúdos. Agora a gente já está revisando
da aula 6 em diante. Então, a aula 1, 2, 3, 4 e 5, as temáticas que a gente trabalhou da aula 1 à aula 5, foram as que a gente deixou para trás. Mas, como eu falei para vocês, essa nossa aula é a aula 9, que a gente está tendo encerrando hoje, a aula 9. E, a partir de sábado, a gente vai iniciar a aula 10. E na aula 10 eu tinha falado para vocês que eu iria trazer novamente sinais que a gente, das temáticas que a gente já tinha visto antes. Que aí fecha um ciclo, porque a nossa 9ª aula, que a gente está encerrando hoje, é a nossa 9ª aula à distância, mas é a nossa 10ª aula total, né? Que a gente teve uma aula presencial. Então, a nossa 10ª aula hoje e a partir de sábado já seria a 11ª. Considerando que a gente vai voltar na outra semana, só para vocês estarem cientes que esse sábado é a mesma aula de segunda e de terça, mas que na outra semana, que seria no dia 7, para quem é da turma de terça e quinta, seria dia 7, o início, a gente, quando voltar para o presencial, a gente vai voltar para o uso da apostila. Então, aí, a partir do presencial, a gente vai seguir uma ordem da apostila. Então, meio que a gente para os assuntos que a gente viu até agora e eu não vou continuar a partir de onde a gente viu. Vai ser um novo início, vamos dizer assim, né? A gente vai ter um novo início presencial, vai ser o conteúdo lá do início. Então, vocês, pode-se dizer que vocês estão um pouco mais avançados do que os colegas de vocês. Porque quem estava participando das aulas à distância já tem um vocabulário bem maior. Vocês que estão participando têm um vocabulário que praticamente os outros colegas de vocês nenhum têm, os que não estão participando das aulas, ou pelo menos não estão assistindo, porque eu estou disponibilizando. Então, quem estiver assistindo e treinando, consegue absorver os sinais. Mas quem não está participando das aulas online e também não está assistindo os vídeos, eles estão, vamos dizer assim, cru. Eles ainda estão no início de tudo. Eles vão começar ainda com treinamento de datilologia, que a gente também vai ter quando voltar. Isso não é ruim para vocês, porque repetir não vai ser ruim. Vai ser aprendizado, vai ser para vocês treinarem cada vez mais. E é importante que vocês participem também, mesmo que a gente volte para o início. Esse treinamento é importante, pois vai fazer vocês ficarem cada vez melhores. Mas é só para vocês estarem cientes de que quando a gente voltar para o presencial, não é continuação de aula online. É continuação de aula presencial. Então, a gente só teve uma aula presencial, a gente vai como se fosse para a segunda aula, quando a gente voltar para o presencial. Não é mais para a 11ª ou 12ª. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então, a aula de hoje era essa. A gente... quer falar? Libera teu áudio aí, Helena. É que o telefone, eu acho que eu não acertei naquele dia, porque são 3 números iguais em sequência. Eu arrasto 2 vezes. Eu fiz, mas realmente não sei. No dia é porque eu esqueci de te falar, mas eu percebi que tu fez é o número 1, não é? O número 1 3 vezes. 2, repete 3 vezes. Aí eu É o número fiquei 2 que tu fez assim. Não foi? É 51, 8152, 22. Aí são 3 2 seguidos. Tu Como é que pode faz? fazer, porque assim, tanto é certo, como eu falei pra vocês, tanto é certo fazer assim, quanto fazer assim. Só que o recomendado é fazer assim, porque fica mais compreensível do que você tá fazendo isso aqui várias vezes. Então, quando são 3 vezes, como é teu número? Repete aí pra mim. Não, é verdade. Fala novamente como é teu número. 8152, 22. 8165. 35 final. Aí são 3 2 seguidos. Aí eu ficaria, né? 8, 1. 8. Aí, 20. Aí tu pode fazer o quê, ó? Como aqui é 5, 2, aí é 5, 2. Aí tu faz. Aí tu mexe um pouco tua mão, fechado, em vez de repetir o 2, tu faz 8, 1, 5, 2. Aí fecha a mão e faz 2, 2. Entendeu? Como se tivesse uma pausa entre o 2 do 5, 2 e os 2, 2 do 22. Então ficaria 8, 1, 5, 2 nesse local. Aí tu fecha a mão, faz um 2, 2. Aí 3, 5. Porque aí já entende-se que esse 2 é do 5, 5, 2.
Aí eu dei uma pausa e fiz 2, 2 para cá. 52, 22. É mais questão de espaço, onde tu vai fazer o sinal do que tu sair arrastando. Porque aí ficaria, no caso, por exemplo, 222 já dá para fazer assim, fica mais compreensível de fazer, por exemplo, 222, faz 2, 2 e arrasta. Ou então faz 2, arrasta e outro 2. Também dá para fazer assim. Mas, ó, por exemplo, 222. Tem que dar intervalo. Seria assim, ó. 2, 2, 2. Na terceira vez eu não arrastaria uma terceira e nem voltaria para o primeiro lugar. Eu só arrasto a primeira e abro e fecho a terceira. Então, 222. 2, 2, 2. Também dá para fazer dessa forma. Certo? Mais alguma pergunta? Não. De nada, ó. De nada é assim. Eu ensinei obrigado para vocês, de nada é passar a mão uma em cima da outra. Brigadeiro, de nada é um brigadeiro. É, quase isso, só que não tem um espaço, é passar assim. Porque esse daqui, esse é o sinal de nada. Esse aqui é o sinal de nada, não no sentido de responder de nada. É de nada mesmo. O que tem aí? Nada. É o sinal de nada. Então, quando a pessoa fala obrigado, você fala nada. Né? Então, ok, obrigado pela participação de vocês. Hoje poucas pessoas apareceram, mas já já a gente volta para a aula presencial e eu creio que na aula presencial vão ter mais pessoas. Todo mundo com álcool em gel, máscara, separados 2 metros. Eu quero estar saudável. Tchau, gente. Boa noite. Até a aula de sábado para quem puder participar, ou então até semana que vem. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.